Toma é um filme que se instala na memória do espectador como um objeto pequeno e aparentemente simples, mas carregado de densidade emocional. E ao revisitá-lo com atenção percebe-se que a sua força não está nos grandes acontecimentos visíveis, mas na forma como cada cena parece sussurrar algo sobre o que foi perdido, sobre o que nunca chegou a acontecer e sobre o que permanece suspenso entre duas pessoas que não sabem mais como se tocar sem dor. E desde os primeiros minutos o filme estabelece um pacto silencioso com quem assiste, um pacto que exige paciência, escuta e disponibilidade para observar os detalhes, porque Toma não se apressa em explicar-se, prefere sugerir, prefere deixar que os vazios falem, e é justamente nesse espaço entre uma ação e outra que surge o símbolo central que atravessa toda a narrativa, o anel. Um objeto que em outros filmes poderia ser apenas um acessório romântico, mas que aqui se transforma em arquivo emocional, em testemunha muda de promessas frágeis, de expectativas que se desgastam com o tempo, e a cena inicial já nos coloca diante desse tom contido quando a câmera acompanha um gesto cotidiano que parece banal, mas que carrega uma tensão latente, como se cada movimento fosse feito com cuidado excessivo para não romper algo invisível. E essa escolha estética de iniciar pelo ordinário revela muito sobre a proposta do diretor, que entende o drama não como explosão, mas como erosão lenta, como um processo contínuo de desgaste afetivo. À medida que o filme avança, cada cena funciona quase como uma variação sobre o mesmo tema, o da dificuldade de comunicação entre pessoas que se conhecem profundamente, mas que já não conseguem traduzir em palavras aquilo que sentem. E há uma sequência particularmente reveladora em que o silêncio ocupa mais espaço do que qualquer diálogo, e nesse silêncio percebemos o peso das memórias compartilhadas, memórias que não precisam ser explicadas porque estão escritas nos gestos, nos olhares desviados, na forma como um personagem toca o anel e imediatamente se retrai, como se o simples contato físico com o objeto fosse suficiente para reabrir feridas que nunca cicatrizaram por completo. Comparando Toma com outros filmes que abordam relações afetivas marcadas pela ausência e pela espera, é impossível não lembrar de obras que utilizam símbolos materiais para condensar emoções complexas. Mas aqui o diferencial está na recusa em dramatizar excessivamente esse símbolo. O anel nunca é tratado como um fetiche narrativo. Ele não é constantemente exibido ou explicado, ele aparece e desaparece com naturalidade, como acontece com os objetos importantes da vida real, aqueles que ficam esquecidos em uma gaveta, mas que quando reaparecem são capazes de alterar completamente o nosso estado emocional. E essa abordagem confere ao filme uma honestidade rara, porque reconhece que o significado das coisas não é fixo. Ele muda conforme o tempo e conforme o olhar de quem as observa. Uma das cenas mais marcantes ocorre quando o personagem principal se vê obrigado a confrontar uma situação aparentemente simples, mas que expõe toda a fragilidade da sua posição emocional, e é nesse momento que percebemos como o roteiro trabalha com a repetição de gestos para construir sentido. O ato de segurar o anel, de colocá-lo e retirá-lo, de escondê-lo no bolso ou deixá-lo à vista, funciona como uma linguagem paralela que comunica aquilo que os personagens não conseguem dizer e como espectador experiente, não pude deixar de lembrar de situações pessoais em que objetos semelhantes adquiriram um peso desproporcional, alianças guardadas, cartas nunca enviadas, fotografias antigas que de repente se tornam mais eloquentes do que qualquer conversa, e essa identificação pessoal é um dos grandes méritos de Toma, porque ele não impõe uma interpretação fechada, ele convida cada um a projetar suas próprias experiências naquele espaço narrativo. Do ponto de vista técnico, o filme aposta em uma direção contida com enquadramentos que privilegiam a proximidade emocional sem recorrer a truques óbvios, e cada cena parece cuidadosamente construída para respeitar o ritmo interno dos personagens. Não há pressa em avançar a trama, porque o verdadeiro conflito não está no que vai acontecer, mas no que já aconteceu e continua ecoando, e isso se reflete também na atuação, que evita exageros e se concentra em pequenas variações de expressão, em micro-reações que revelam mais do que longos monólogos, e ao analisar cena por cena fica claro que há uma coerência estética muito forte, uma escolha consciente por uma narrativa que confia na inteligência emocional do público. Em termos de comparação, toma-se distância de melodramas tradicionais justamente por essa recusa em oferecer catarse fácil. Não há um momento único de explosão emocional que resolva tudo, o que existe é um acúmulo de tensões que nunca se dissolvem completamente como na vida e o anel. Nesse contexto, deixa de ser apenas um símbolo de união ou de promessa para se tornar um marcador de tempo, um lembrete constante de que as relações são feitas de camadas sobrepostas de passado e presente e que,
Nem sempre é possível separar uma coisa da outra sem dor. Ao final, quando o filme se encaminha para sua conclusão de maneira discreta, quase tímida, somos deixados com a sensação de que assistimos não a uma história fechada, mas a um fragmento de vida, e essa impressão se fortalece quando pensamos em como cada cena poderia continuar além do que foi mostrado, como se o diretor tivesse deliberadamente escolhido interromper o fluxo narrativo em um ponto que nos obriga a continuar o trabalho sozinhos, refletindo, lembrando, comparando. E talvez seja por isso que Toma permaneça tanto tempo na memória depois que os créditos terminam, porque ele não se encerra em si mesmo, ele se infiltra na experiência pessoal de quem assiste, transformando um simples anel em um espelho silencioso das nossas próprias perdas e promessas não cumpridas.